Fala, torcida vascaína, fala, freguesia, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí esse Vasco da Gama 1, Fluminense 0, uma vitória fundamental para o Vascão. A gente até comentava ali no grupo dos apoiadores do Sobre Vasco se era jogo para entrar com musiquinha, já que o Vasco jogou muito mal, né? Mas no final ficou decidido que sim, porque nesse momento do campeonato, mais do que ver se o Vasco jogou bem ou jogou mal, o que a gente tem que comemorar e celebrar muito são as vitórias que o Vasco conseguir, qualquer pontinho que o Vasco conseguir, que leve a gente para mais longe da zona de rebaixamento, tem que ser muito comemorado. Eu já desisti de ver o Vasco jogando bem esse ano. Agora é assunto de como faz o Vasco para jogar bem, como o Vasco faz para jogar com futebol minimamente apresentável. Discussão para 2019. O importante agora, nesses 6 jogos que faltam aí para terminar a temporada, são fazer os pontinhos que faltam para a gente se livrar do rebaixamento e aí sim começar a pensar com mais seriedade como fazer para sair desse buraco em que o Vasco se meteu, né? E, repito, o jogo do Vasco hoje foi um jogo muito ruim, foi um jogo muito mal do Vasco mesmo, que eu acho que a gente só venceu. Por quê? Por causa da nossa freguesia aí, né? Não fossem os nossos fregueses, a gente teria... acho que só isso explica, né? Porque foi um jogo onde o Vasco jogou muito mal, não criou chance praticamente de gol, né? Fora o lance do gol em si, não teve nenhum lance que o Vasco criou. Então, assim, por mais que na preleção sobre Vasco tenham aparecido alguns tricolores falando que não existe essa história de freguês, e eu tenho que concordar com eles, né? Porque, afinal de contas, o freguês tem sempre razão. Eu acho que foi a freguesia aí que fez a gente voltar com esses 3 pontos para casa. Então, vou agradecer eles aí mais uma vez. Falando do jogo em si, né? O Vasco voltou com a mesma escalação do jogo contra o Internacional. E aí, houve muitas críticas da torcida em relação a isso, né? Mas eu acho que é compreensível. Acho que é compreensível o Valentim repetir a escalação. Por quê? Primeiro porque ele teve essa oportunidade, né? Tanto tempo, tantos jogos aí, o Valentim reclamou que não podia, não conseguia repetir o mesmo time e que por isso tinha dificuldade de criar um ritmo, né, pro time, criar uma disciplina, um padrão tático. Aí quando ele tem a chance de repetir, ele não vai repetir. Seria incoerente, né? Principalmente porque foi uma boa atuação do Vasco contra o Inter também, na rodada passada. Isso só aumentaria a incoerência do tipo, pô, você faz um time bom, você faz uma partida boa com o time, consegue achar um esquema em que o time funcionou, aí no jogo seguinte você pode repetir essa escalação e você não repete, entendeu? Então se o resultado não viesse, acho que as cobranças em cima do Valentim iam ser ainda maiores e por conta muito disso até, ele acabou repetindo o mesmo time. Mas, como era de se esperar, não deu certo, né? Até no pós-jogo contra o Inter eu comentei isso. Eu falei, a boa atuação do Vasco hoje poderia ser um motivo para deixar a gente empolgado. Não fosse outras boas atuações do Vasco, que já teve nesse campeonato, e que foram sucedidas por partidas ruins. E dessa vez não foi diferente, né? Parece que aquela atuação contra o Inter foi completamente apagada. A gente voltou a ver um Vasco muito desinteressado em campo, né? Muito travadão em campo, um primeiro tempo onde o Vasco praticamente não chegou na área do Fluminense. O Fluminense também não chegou muito na área do Vasco, é verdade, mas quem precisava mais da vitória era o Vasco, no final das contas, né? É um jogo muito ruim tecnicamente. A defesa do Vasco também não estava muito segura, né? Mas o problema maior é o ataque. O problema maior é o ataque. Você vem com 2 volantes, com 2 laterais que não sabem marcar. Não sabem marcar, não, desculpa. 2 laterais que não apoiam muito, né? O Luiz Gustavo não sabe apoiar mesmo. O Ramon, até pela idade, pelo esquema tático, fica mais preso lá atrás. 2 alas que também não funcionaram muito bem. Pikachu, pra mim, teve mais uma atuação muito apagada. Muito apagada, mal apareceu no jogo. O Marrone também foi até quem mais se destacou aí ofensivamente, né? Na parte do ataque, no primeiro tempo, pra mim, as melhores jogadas foram criadas ali com o Marrone, mas também não chegou a ser decisivo.
O Max apagado, porque a bola não chega nele, né? Já comentamos isso aqui antes, a bola precisa chegar no Max para ele tentar criar alguma coisa. Se a bola nem chega lá, fica difícil. E principalmente, o alvo de críticas aí de todo mundo, o nosso Fabrício fez mais uma atuação muito apagada, né? Esse esquema tático que o Valentim montou, ele é muito dependente desse meio armador fazendo a ligação da defesa com o ataque. Se você põe um jogador que nem o Fabrício, que não tem criatividade, sabe? Tenta fazer só o básico ali, toca de lado. Se tenta um passe um pouquinho mais complicado, já erra, né? Se consegue fazer uma jogada um pouco mais interessante, aí falta velocidade para conseguir completar a jogada. Fica difícil. Então a gente terminou o primeiro tempo aí muito ruim, um jogo muito ruim. Sem criar muitas esperanças, né? Você fica assim, terminou o primeiro tempo, eu fiquei naquela expectativa de um lance isolado resolver o jogo, porque não via no Vasco uma atitude, né, um comportamento de quem conseguiria achar um gol contra o Fluminense. E realmente, o que a gente viu no segundo tempo foi isso. O Fluminense continuou indo para cima do Vasco e o Vasco continuou com muita dificuldade de criar oportunidades para cima do Fluminense, até que ali, por volta dos 10 minutos do segundo tempo, o Valentim resolveu fazer a sua primeira modificação do time, tirar o Fabrício, que já vinha sendo vaiado, né? Tentou uma jogada ali e errou bizonhamente, foi muito vaiado por isso, e a partir dali começou a ser vaiado, e aí na rodada seguinte ele já deu uma entrada meio forte no jogador do Fluminense, demonstrando também essa instabilidade dele, né? O cara é ruim, ainda é meio fraco das ideias, aí só piora a situação. Acho que isso deve ter motivado muito o Valentim a acelerar a troca até. Porque ele pensou, pô, Fabrício começar a dar patada aí, mas daqui a pouco vai ser expulso e vai prejudicar mais a gente. Deixa eu tirar logo ele. Tirou, botou o Thiago Galhardo, que eu acho que foi uma substituição interessante também. A gente, de novo, no grupo dos apoiadores, discutiu hoje, chegou a discutir quem entraria no lugar do Fabrício, né? Seria o Thiago Galhardo ou o Giovanni Augusto, que é quem vinha tendo chance até a última rodada, quando ele ficou suspenso. E aí, foi bom ver que o Valentim apostou novamente no Thiago Galhardo, deu mais uma chance para o Thiago Galhardo, que tá longe de ser uma sumidade, tá longe de ser a solução pro meio campo vascaíno, mas entre as parcas opções que o Vasco tem hoje, o Thiago Galhardo é melhor, entendeu? É bom? Talvez não seja, mas é a melhor opção que a gente tem. Eu acho até, já fiz um caixa postal recente aí, perguntaram qual era a opção, qual é a posição em que o Vasco mais tem carência, que mais precisa contratar. Eu falei, cara, se for contratar um jogador só ano que vem, contrata um meio campo, um meio atacante, porque é a posição onde a gente está sem nenhum. Mas isso só pode ser feito ano que vem. Para esse ano, a gente tem que ir com o que está aí. E dentre os que estão aí, o Thiago Galhardo é a melhor opção, por mais que tenha vários defeitos também, né? Dá para listar vários defeitos do Thiago Galhardo. Para começar, vou falar só um aqui, a afobação que ele tem, muito afobado. Isso aí, quando a gente chegou depois, mais na frente da partida, que precisava segurar a bola no ataque, queimar o tempo, né? Para tentar segurar um pouco o ímpeto do Fluminense, atrapalhou. A bola parece que queima no pé dele. Então isso atrapalha em alguns momentos. Mas em outros momentos não, né? Se o Vasco precisa sair rápido para um contra-ataque, por exemplo, é bom ter um cara que a bola queima no pé, que o cara quer soltar rápido, que o cara quer tentar acelerar a jogada, né? E não por conta disso, né? Não por acaso, o cara mal entrou, o Thiago Galhardo mal entrou em campo, ele já criou numa jogada ali pela direita o lance em que foi originado no pênalti do Vasco, né? No gol do Vasco através do pênalti. Um pênalti. Eu não vou dizer se foi pênalti ou não foi, eu vou falar o seguinte. Se esse pênalti que marcaram a favor do Vasco tivesse sido marcado contra o Vasco, eu teria ficado puto. Então eu entendo até a bronca dos tricolores, mas, enfim, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Um pênalti que não é dado agora aqui, outro é lá. O Vasco já sofreu pênalti nesse estilo, a bola bate na mão. Para mim foi muito mais um lance de bola na mão do que mão na bola, mas... enfim, pênalti pro Vasco. O Max Lopes bateu mais uma vez com muita segurança, 1-0 pra gente. Ali os 5, 10 minutos, né? 10 minutos
depois do gol, foi o melhor momento do Vasco na partida, porque eu acho que o Fluminense sentiu o baque do gol, né? Deu espaço pra gente. O Thiago Galhardo conseguiu acelerar o meio campo. Tivemos umas boas opções de contra-ataque ali pela esquerda com o Marrone, e que não acabaram dando em nenhum lance de grande perigo. E aos poucos o Fluminense foi recuperando ali, foi se controlando, recuperando o controle da partida e voltou a pressionar muito o Vasco, né? Eu acho até que o Fluminense errou, né? Foi melhor pra gente, mas eles ficaram tão sentidos com o pênalti, né? Acharam o pênalti tão forçado que ficaram cavando muito pênalti, tentaram cavar um pênalti pro juiz compensar do outro lado, e isso eu acho que até atrapalhou ele. Se tivesse jogado com mais sério, mais querendo fazer o gol mesmo, poderia ter sido melhor para eles. Ficaram em muitas jogadas tentando cavar o pênalti, pressionando o juiz, o que mostrou que eles realmente ficaram indignados, né, com a marcação, e que isso abalou eles no primeiro momento. E isso atrapalhou, porque passado ali, o gol saiu uns 10 mais ou menos, uns 10 minutos, 20, 25, dali pra frente, pressão total do Fluminense pra cima da gente, a defesa do Vasco tentando se segurar como dava. Nesse meio tempo, o Valentim trocou o Marrone também, botou o Rildo, voltou aí depois de, sei lá, uns 6 meses parado, né? Acho até que para quem ficou tanto tempo parado, voltou bem, voltou mostrando uma opção interessante ali pela esquerda, de velocidade, tem mais experiência que o Marrone, né? O Marrone tentava jogada pela linha de fundo, muitas vezes não dava certo, ele insistia mesmo assim. O Rildo, como ele entrou num momento também que o Vasco já estava vencendo, ele tentava a bola ali, não dava, ele parava, voltava, segurava a bola ali pelo setor esquerdo do Vasco, ajudando a queimar tempo, né? Uma jogada de inteligência ali. Então entrou bem, vamos torcer para ele seguir entrando. Não acho que ele vai ser titular na próxima partida, deve continuar sendo uma opção para o segundo tempo, e vamos torcer para ele continuar entrando bem e sendo uma opção de mexer no time no segundo tempo, né? E no final também tirou o Andrei para botar o Raul. Eu até teria tirado ali o Pikachu, cara. Vamos fechar de vez, tira o Pikachu e bota o Raul, mas talvez até para não ser acusado de retranqueiro, ele resolveu tirar o Andrei. Eu acho também que o Raul é outro que talvez fosse titular hoje, se não fosse a questão de repetir o time, né, premiar os caras que jogaram bem na última vez e tal, blá. Eu acho que o Raul teria entrado, acho que ele já entra de titular na próxima rodada. E aí, sabe-se lá Deus como a gente conseguiu segurar essa vitória. Vitória fundamental, né? Compensa o empate contra o Inter na última rodada. A gente volta a respirar um pouco aliviado na competição, né? Se afasta um pouco da zona de rebaixamento, pode ir mais tranquilo no jogo contra o Grêmio para tentar buscar o resultado que for lá, né? A gente sabe que o jogo lá vai ser um jogo bem complicado. E aí depois, jogando em casa, né? Estamos 3 jogos em casa, 3 jogos em São Januário, onde a gente precisa vencer pelo menos 2 para conseguir fugir do rebaixamento. Então acho que a situação volta a ficar tranquila para o Vasco, assim, mais sob controle, vamos dizer assim, né? Mais sob controle para o Vasco. Projetando um pouco aqui, saindo um pouco do pós-jogo e fazendo quase que um pré-eleição da próxima rodada, eu acho que a tendência agora é mudar o time, porque vão ter desfalques, né? O Castan mesmo foi suspenso. Eu não sei se tem mais outro jogador suspenso agora, mas foi até uma boa o Castan ter sido suspenso, porque a gente perde um bom zagueiro para um jogo onde vai ser muito difícil de vencer, mas pelo menos a gente tem a volta dele zerado para o restante da competição, né? E até por conta disso, eu acho que o Valentim vai mudar no time, então acho que ele deve voltar com um esquema de 3 volantes, porque vai jogar fora, o empate é um bom resultado, e nessa de escalar 3 volantes, pode barrar o Fabrício, entendeu? E aí tá barrando por questões táticas, vamos dizer assim, e aí barrou o Fabrício, não volta mais com ele, né? Já não volta mais com ele, no jogo seguinte, em São Januário, se for o caso, já volta com o Galhardo mesmo. E é isso, contra o Grêmio vai ser uma partida muito difícil, uma partida onde aí sim
o que vier é lucro, né? Um empatezinho lá vai ser um ótimo resultado já. E que o Vasco vai jogar mais tranquilo. Porque se a gente não tivesse essa vitória hoje, a gente, que nem eu falei na preleção sobre o Vasco, iria pra lá ou já na zona de rebaixamento, ou muito pressionado de saber que uma derrota jogaria a gente pra zona do rebaixamento. Algo que não deve acontecer agora, né? Então, até projetando para a próxima rodada, essa vitória de hoje foi muito importante, foi fundamental, consolida mais, até pelo jeito que foi, né? Que foi uma vitória cagada, vamos dizer assim, porque o Vasco jogou pessimamente. Repito, não criou nenhuma jogada de gol. Talvez o resultado mais justo fosse mesmo um empate. Teve lances lá, um pênalti do Galhardo, né? Pisou no pé do cara, os tricolores vão reclamar. Mas isso aí, eu já falei sobre pênalti. Eu não reclamo quando o Vasco, a não ser que seja uma coisa muito assintosa, eu não vou reclamar, porque são coisas do jogo, entendeu? Ou você instala o VAR aí, vamos fazer o sistema de arbitragem eletrônica funcionar cada vez melhor. Ou então, se você não luta por isso, você está cada vez mais sujeito a esses problemas que nem o de hoje, entendeu? Marcam aqui, não marcam outro lá. Isso são coisas da vida. Então, a vitória do jeito que veio, eu acho que faz me agarrar ainda mais, que não vai ser. Não é para ser esse hoje, são os anjos ou quem quer que seja aí, que estão trabalhando para o Vasco não amargar um quarto rebaixamento. E eu acho que a gente vai conseguir, galera. Acho que a gente vai conseguir ficar na primeira divisão, sim. Vamos torcer contra o Grêmio a gente conseguir um empatezinho. Uma vitória seria, porra, fenomenal, né? Mas um empatezinho já seria lindo. E mesmo uma derrota não vai abalar a gente. E aí sim, na partida seguinte, contra o Atlético Paranaense em casa, aí a gente vai estar jogando a vida, né? Aí a gente vai ter que jogar pra ganhar. Beleza, galera? Mas é isso, já digressiono aqui, né? Vamos seguir aí. Digam nos comentários as opiniões de vocês sobre a partida de hoje. O que vocês acharam, né? Qual a expectativa de vocês de daqui pra frente, os próximos 6 jogos. A gente... vou pedir pra vocês também curtirem o vídeo, assinarem o canal e seguir com a gente aí, sininho de notificação, pra ser avisado quando tiver vídeo novo, e a gente vai se falando.